O que é CLP? Agora vamos falar sobre o que é um CLP e qual é a sua função. CLP é a sigla para Controlador Lógico Programável, que vem do inglês PLC, ou Programmable Logic Controller. Quando falamos de automação industrial, não podemos deixar de mencionar o CLP, pois ele é uma parte fundamental em um processo. Para quem não conhece o CLP, ele é, sem dúvidas, a parte de inteligência de um processo de automação, ou seja, ele é responsável pelo controle de todo o processo. CLP, a sigla Controlador Lógico Programável, que é um computador capaz de executar funções específicas através de programas criados. Embora seja considerado um computador, não confunda CLP com desktops e notebooks, por exemplo, que são computadores de uso geral, utilizados em casa ou no trabalho, por exemplo. Apesar do CLP ser considerado um computador, se compararmos ele com esses computadores de uso geral, o CLP tem menor capacidade de processamento de dados, armazenamento e é usado em aplicações específicas. Para que serve o CLP? Quando existe a necessidade de gerenciar processos de forma automatizada, é preciso utilizar um equipamento capaz de controlar todo esse processo, ou seja, receber sinais, processá-los e enviar esses sinais de comando para os atuadores. Em outras palavras, para que o sistema funcione de forma inteligente, precisamos de um cérebro que tenha as informações suficientes para tomar decisões. O responsável por tomar decisões deve ser um equipamento que seja programável. Em ambientes industriais, o CLP é um equipamento muito utilizado, porém não é o único que é usado para essa finalidade, apesar de ser um dos mais conhecidos. Podemos citar vários exemplos de processos em que um CLP é utilizado, tais como no controle de nível, controle de vazão, automação de esteira e outras aplicações. Características do CLP. Como já vimos anteriormente, o controlador lógico programável é considerado um computador, pois ele contém CPU, memória, dispositivos de entrada e saída. CPU é uma sigla que vem do inglês e significa Central Processing Unit, que traduzindo é Unidade Central de Processamento. A CPU é um elemento responsável por buscar as instruções, interpretar essas instruções e executá-las. Memória. O CLP possui memórias voláteis e não voláteis, que são responsáveis por armazenar todas as informações necessárias para que o CLP seja capaz de executar as suas funções. Para quem não sabe, as memórias voláteis são aquelas que perdem a informação quando são desenergizadas, como é o caso da memória RAM, por exemplo. As memórias não voláteis são aquelas que não perdem a informação quando são desenergizadas, como acontece com o HD, o SSD e o pendrive, por exemplo. Um exemplo de aplicação da memória não volátil é de armazenar o sistema operacional e os arquivos que contêm as programações do CLP. As memórias voláteis são as usadas pela CPU, quando o programa e as funções estão sendo executadas e não podemos selecionar o que vai ou não ser armazenado nelas. Fonte de alimentação. Geralmente, os controladores lógicos programáveis são alimentados por fontes de tensões 24 volts. A fonte é responsável por transformar e regular as tensões para os níveis adequados de cada CLP. Módulos de entrada e saída. Os módulos de entrada e saída são responsáveis por fazer a conexão entre os atuadores e sensores com o CLP. É importante destacar que as entradas e saídas podem ser tanto digitais como analógicas, de acordo com as características dos CLPs utilizados. Existem diversos tipos de sensores e atuadores que podem ser usados no CLP, tais como transmissores de pressão e também transmissores de temperatura, além de muitos outros. Antigamente, grande parte dos processos eram controlados por comandos elétricos,
que ocupavam um grande espaço físico. Caso houvesse a necessidade de realizar alguma alteração ou mesmo reparos, seria preciso desfazer alguns painéis de comando elétricos, ocorrendo uma considerável perda de tempo e dinheiro. Com a utilização de um CLP, a necessidade de mudanças na instalação seria consideravelmente menor, sendo necessário apenas um computador para manipular o programa. Com isso, é possível simplificar a alteração dos processos, reduzindo o tempo, mão de obra e, consequentemente, obtendo lucros significativos. A utilização do CLP vem crescendo cada vez mais e, embora seja comumente usado nas indústrias, também está sendo aplicado em instalações residenciais, devido à automação residencial.